Pessoal, bom dia nessa live. Hoje a gente vai falar sobre a mudança tributária em São Paulo, né? Olha a confusão. Vamos fazer um programa aqui na confusão. Então, planejado pelo governo. Quando que foi planejado pelo governo? Mudar o dia 1º de novembro. Os PMs, né? Que é o preço ponderado para o consumidor final. O PMPF é muito importante porque ele é a base de cálculo da substituição tributária. Então, ele impacta diretamente no custo da farmácia. Então, por exemplo, se o PMPF na mudança ele for ter uma redução, olha só, se ele for ter uma redução, o que vai acontecer? Então, ele vai reduzir. Então, você pensa assim, Giovanni, se for reduzir depois dessa data aqui, o que vai acontecer? Então, eu não vou comprar depois. Ele vai aumentar depois, então eu vou comprar antes. Então, ele é muito impactante aqui para o negócio. E aí a gente começa a ver outros pontos, que aí era 1º de novembro. O governo tinha combinado aí com todo mundo que ele ia, né? Ele ia combinar que ele ia formar tudo isso 20 dias antes. Aí, o que acontece? O governo não cumpriu essa promessa e ele publicou a legislação um dia antes. Só que eu vou mostrar para vocês que a legislação ela não muda somente a base de PMPF. Ela consolida uma interpretação tributária da farmácia popular. E apesar da mudança acontecer no dia 1º de dezembro, o momento é ideal para você se planejar. Você se planejar quais vocês devem comprar agora, quais produtos você deve segurar a compra para comprar depois. Então, tudo isso eu vou fazer nessa live. E eu vou dar uma aula exclusiva, uma aula que eu nunca dei, sobre como calcular a substituição tributária do estado mais complexo do Brasil, que é o estado de São Paulo. Então, vou ensinar tudo isso, vou mostrar tudo o que está acontecendo. Então, a princípio, o estado ia aumentar no dia 1º de novembro, ia avisar antes, não avisou. Então, o que aconteceu? Se ele não avisou, e aí ele avisou ontem. Na hora que ele avisou, aí o pessoal foi com uma pressão em cima do Estado, né? As organizações foram com uma pressão mais forte. Tá? E nessa pressão que eles foram para cima do Estado, o que aconteceu? O Estado voltou atrás. Realmente estou errado. E aí, mandou outro comunicado hoje, olha só, falando que a mudança vai acontecer no dia 1º de novembro. Então, esse é o cenário atual. Mas, Giovanni, se é o 1º de novembro, preciso me preocupar? Sim, porque todas as suas compras a partir de agora devem ser planejadas pensando nessa alteração tributária. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro cenário. Eu vou compartilhar a tela e eu vou explicar tudo para vocês aqui. Então, vamos lá, compartilhar aqui a janela. E, Fernanda, tá vendo meu Excel? Não? Espera aí, às vezes eu tô... Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Espera aí. Deixa eu ver se está compartilhando agora. Meu Excel. Tá ou não? Não também? Agora deu? Então é o seguinte, pessoal, agora que a gente está no Excel aqui, qual que é a ideia principal aqui? A gente explicar todas as mudanças de regra de São Paulo, todas as mudanças que aconteceram. E assim, São Paulo, gente, é um estado onde a alíquota, né, padrão é 18%. Porém, se o medicamento ele for genérico, a alíquota é 12%. E se ele for um medicamento incluso na cesta básica, a alíquota cai para 7%. Então, a princípio, sobre a alíquota de ICMS, você tem as 3 regras, tá? Regra principal, regra geral, exceção dos genéricos e exceção dos medicamentos da cesta básica. Temos essas 3 regras. O método de tributação em São Paulo é o método pela substituição tributária, né? Onde você pensa aqui numa cadeia de negócios, vou pegar aqui numa cadeia de negócios, deixa eu aumentar aqui. Numa cadeia de negócios, você tem a indústria farmacêutica vendendo, por exemplo, um distribuidor. O distribuidor revendendo, né, esse medicamento para a farmácia e a farmácia revendendo para o
consumidor final. Quando você pensa nesse cenário completo, o que você tem? Você tem a substituição tributária. Substituição tributária em São Paulo, ela, na sua regra geral, é na entrada do distribuidor. Porém, quando é na entrada do distribuidor, esse distribuidor recalcula essa ST e repassa para a farmácia, como despesa acessória, tá? E também temos um distribuidor, né, que ele pediu o regime especial. Com o regime especial, ele destaca a ST saída. No final, o que acontece? Tudo impacta na farmácia. Então, o preço de compra mais a ST é o custo dessa farmácia. Depois a farmácia pega o produto, dá o desconto sobre a venda, faz o preço de venda, e aí, com o custo versus o preço de venda, é apurado o lucro e a margem ou markup que essa farmácia vai ganhar. Então, por isso que esse caso agora da substituição tributária é tão impactante, tá? Então, o outro ponto é que essa regra que o governo publicou agora vai ter um impacto principalmente na popular. A regra é o seguinte: se o valor da operação, ou seja, a hora que você for comprar, for inferior, né, ao valor de referência, a base de cálculo é a farmácia popular. Porque é assim, ó, a ST da farmácia popular, quando o produto, o medicamento é da farmácia popular, o que acontece? A ST, a base de cálculo da ST, é o valor da farmácia popular. Então, se o governo definiu que o valor que ele vai reembolsar à farmácia é R$ 30, o que acontece? Nesse caso, se o valor é R$ 30, então a base de cálculo da ST é R$ 30. Só que agora o governo, olha, mas se caso a indústria ou distribuidor, né, vamos pensar em indústria aqui, se ela vender o produto aqui para a farmácia, né, e a farmácia for revender, na hora que ela vender esse produto aqui para a farmácia e o preço que eu reembolso a farmácia é 30, mas se a indústria vender por 31, o Estado falou assim, então a base de cálculo não vai ser mais 30, tá? Não vai ser mais 30 a base de cálculo. A base de cálculo agora vai ser esse preço que você vendeu, mais um MVA. O governo quis forçar a barra aqui para falar, cara, se você for vender um medicamento da farmácia popular, venda mais barato do que o cliente vai comprar. Então é isso. Essa é a nova regra, tá? Então está estabelecido aqui a nova regra. Se o valor da compra, né, for menor do que o valor de referência, é o valor de referência. Caso contrário, for superior ao referência, a base de cálculo ser calculada pelo MVA, né? E claro, sempre limitada pelo PMC do produto. Depois também a gente vai falar hoje sobre a regra da trava, como que funciona a trava, a base de cálculo para MPF, a base de cálculo para MVA. Vamos dar uma aula específica sobre isso e explicando cada detalhe da base de cálculo. Tudo isso, é claro, né, que a gente vai fazer com simuladores. Mas antes da gente entrar nos simuladores, eu vou entrar em outro assunto aqui com vocês, tá? O assunto que eu vou entrar com vocês é sobre o PMPE. O Estado, né, ele compartilhou com a gente aí a base de PMPF, a nova base que vai valer, no dia 1º de dezembro, e a gente fez uma auditoria nessa base para ver o que tem de certo, o que tem de errado, né? Essa base que divulgou... Oi? Está muito pequeno? Tá. Essa base aqui que o governo divulgou, eu vou dar um zoom aqui, né, que o pessoal está pedindo, tá? Essa base aqui que o governo divulgou é uma base completa. Tem o item, aqui é só um número, tá? Só para contar. O EAN, que é o código de barra do produto, a apresentação, PMPF e o múltiplo, né? Múltiplo que às vezes o Estado coloca 5, mas tem 5 ou multiplicar por 5, ele nunca é claro nisso. Mas aqui, vamos aqui em quantos itens que o Estado divulgou nessa base. Ele divulgou, tá, 11.194 itens, tá? Então, basicamente, o Estado divulgou 11.194 itens que estão nessa base aqui.
E essa base a gente vai compartilhar com você, compartilhar também o link aqui que você pode fazer o download na Secretaria da Fazenda. Vamos compartilhar também o comparativo com vocês, tá? O comparativo, eu vou dar um zoom aqui, que eu sei que está pequeno. Vou dar um zoom e aumentar a letra. Espera aí. Dá um zoom aqui também. Colocar em negrito. E vamos agora para a análise, né, dessa base aqui. Para análise dessa base, deixa eu só reexibir aqui, descongelar. Pronto. Na análise dessa base, o que a gente vai entender aqui? Então, a Giovana, nós, da Sintaxe, aqui pegamos todos os produtos que estão aqui, todos os produtos antes, tá? Antes, foi publicado em 2023. Depois pegamos todos os produtos em 2024. Fizemos uma comparação da diferença entre um e outro. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o produto similar. Vou pegar o produto similar aqui. Deixa eu ver aqui. E aqui, nesse produto similar, você vê que ele era 18, foi para 22. Então, aumentou 21%. Tem estados que aumentou 5%, 18%. Produtos teve aumento aqui de 61%. Então, teve vários aumentos. Então, vamos começar a entender essa base. E essa base, Giovanni, se o governo divulgou uma base de 11.194, por que a nova base tem 12 mil? É porque o governo tirou algumas coisas e adicionou outras. Então, no final, eu tenho a base aqui completa, porque tem medicamentos que estão nessa base, mas foram retirados. Mas então, para você saber, ô Giovanni, esse aqui não precisa calcular mais PMPF, por isso que ele está aqui. Então vamos lá, vamos filtrar primeiro, tá? Vamos fazer um filtro aqui de todos os medicamentos, tá? E desses medicamentos aqui, vamos ver aqui quais os medicamentos que foram adicionados. Então, quando eu falo adicionados, é porque não tinha PMPF antes e agora passou a ter PMPF, tá? Então, medicamentos que não tinham PMPF passaram a ter o PMPF são 1.368. 1.368 medicamentos que passaram, olha, quando você filtra aqui, a ter PMPF. Então, todo mundo aí vai ter impacto disso, tá? Vai ter muito impacto dessas mudanças. Outro ponto aqui, medicamentos removidos, tá? Removidos. Eles estão aqui, mas eles vão passar a ser calculados pelo MVA do produto. Por quê? Porque eu vou explicar a regra daqui a pouco. Então, esses medicamentos que tinham PMC e agora não tem, a base de cálculo dele vai ser sobre MVA, não vai ter mais o PMPF. Então, são 1.497. No grupo, eu vou mandar esse simulador e também eu vou mandar esses resumos para você. Mas se você falou, Giovanni, como é que eu faço? Basta filtrar aqui, ó. Você filtrar aqui o produto, adicionado ou removido, vou ter que mudar o nome, adicionado barra removido. Então você sabe que aqui são os itens que são adicionados ou removidos. Você tem aqui. Pronto. Agora, eu vou ter os itens que aumentaram de preço. Então eu vou aqui, filtro, os itens que aumentaram de preço. Então eu tive diversos aumentos aqui de preço. Aumentos de preço. 6.332 medicamentos vão ter aumento de preço. Se eles vão ter o aumento de preço, significa que a substituição tributária, a partir do dia 1º de dezembro, ela vai aumentar. Então, são produtos que você pode ter uma oportunidade de comprar ele antes, porque ele vai ter um custo melhor do que depois da alta, entendeu? Então, quer dizer, se você comprar ele no dia 30 de novembro, tem um custo. Se você comprar ele no dia 1º de dezembro, o custo aumenta. Então, como a substituição tributária paga anteriormente, compensa você fazer isso daqui. Então, muitas pessoas vão estar comprando esse medicamento. Distribuidora, pode comprar? Pode. Se a ST na entrada, ela compra antes, paga antes, fica com a ST mais barata, no outro dia ela pode repassar com a ST mais cara. Tá? E eu posso classificar aqui, não vai assustar, hein? Falei para não assustar, mas tem produtos aqui que tá estranho, né?
o PMPF dele era 18 centavos, agora foi para 35, o que dá um aumento de quanto? 19.000%, tá? Mas só que o PMPF dele, o preço máximo consumidor dele aqui é 43. Então, poderia estar alguma coisa errada, mas o governo não colocou nenhum múltiplo diferente. Então, são coisas que têm diferença, então vale a pena aproveitar para comprar antes. Então, a gente tem toda essa base que eu vou compartilhar com você. Então, esses produtos aqui são os produtos principais que você vai falar assim, cara, eu vou comprar agora, porque a ST vai aumentar aqui, e com isso a ST vai aumentar aqui quase 60%. Se a ST vai aumentar mais de 60%, então eu vou fazer a compra antecipada. Beleza? Agora eu vou fazer um outro cenário aqui com vocês e trazer aqui, ó, 6.332 itens vão aumentar. Agora, redução. Redução. Redução, 3.300 produtos vão reduzir o preço. Vamos pôr aqui do menor para o maior também, né? Do A a Z. Então, tem produtos que vão ter uma redução aqui da ST de 77%, 74%. Então, são produtos que você tem que falar assim, eu tenho que comprar somente aquilo que é o ideal para vender. Por que, que você não pode encher o seu estoque com esses produtos? Porque na hora que a ST abaixar, todo mundo comprar ele, todo mundo vai estar com um custo menor que o seu. Na hora que todo mundo tiver com um custo menor que o seu, como que o dono da farmácia vai revender esse produto? Então, isso é um critério que a indústria vai ter que falar, olha, compra de mim esse produto aqui em São Paulo, só o necessário, para não dar quebra de estoque. Porque depois, é melhor você comprar depois de mim, que aí meu custo vai reduzir por causa da carga tributária, e aí eu consigo, depois eu passo a vender um volume maior para você no dia 1º de dezembro. Então é uma situação que você vai ter que pensar. E não são poucos itens, tá? 3.334 itens que tiveram redução e aumento. Agora eu vou tirar os filtros aqui. Tirei os filtros, temperei os filtros, e agora eu tenho todos aqui. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, eu tenho o PMPF antes, PMPF depois, a diferença e a variação. Eu tenho aqui também, você pode filtrar aumentou ou reduziu. Você pode aqui, né? Adicionado ou removido. Você tem aqui os filtros aqui. Tá? Então, por exemplo, eu não posso colocar que um produto aumentou, porque ele era 0 e passou a ter PMPF, então ele foi adicionado. O produto também, ele tinha PMPF, passou a não ter, então ele foi removido do PMPF. Depois aqui eu coloquei alguns dados aqui, eu vou ver se eu vou mandar ou não para vocês. Preço fábrica, preço máximo consumidor, e aqui, por que que eu fiz aqui? A pergunta é, existe algum PMPF maior do que o PMC? Opa, será que existe? Vamos fazer o filtro. Então, sim, existe, tá? Nesse caso, vamos pegar aqui um produto aqui, que o PMPF dele é 29, tá? Ele é qual categoria? Genérico. Então, o PMPF dele em São Paulo é 28. E olha, então teve, o Estado fez isso, vamos ver aqui, com quantos itens? 51. Isso mesmo. Então, a indústria que é responsável por esses medicamentos já pode entrar em contato lá e falar assim, que história é essa aí, Estado? Como que você define um PMPF mais alto? Olha esse caso aqui, ó. Um PMPF, esse aqui é genérico, similar, ó, PMPF de 25, se o preço máximo é 20, de onde você tirou esse aumento? Então, é uma coisa que você tem que contestar o Estado para ver se o Estado, o que está fazendo aqui é 201. Mas espera aí, o PMPF, o máximo é 197. E acontece o que também? Acontece que a indústria, que a farmácia ainda dá desconto, então deve ser vendido mais barato que isso aqui. Então, 51 itens que o Estado colocou aí, que está maior, tá? Maior do que o PMC do produto. Então, como que o Estado pode, né, determinar um PMPF, um preço médio ponderado ao consumidor final, maior do que o preço máximo praticado? É um erro. Eu, se fosse dessas indústrias, pegaria essa base de dados, faria o filtro,
compararia, fazia a comparação e falava, Estado, olha o preço que você vende na ponta do meu medicamento e olha o PMPF que você deu. Conteste a base de dados dele, tá bom? Sempre importante você contestar, porque vai impactar no seu negócio, tá? Então, a gente já chegou nesse momento, nessa base de dados, e agora eu vou para o simulador, tá? Nesse simulador, eu vou mostrar passo a passo qual é a regra de cálculo do estado de São Paulo. Então, para isso, eu peguei um produto aqui, que ele é um medicamento, referência, lista positiva, tá? Peguei aqui da lista positiva. E agora eu peguei também um produto nacional e estou colocando ele aqui para vender. A empresa, vamos pensar que a indústria está em São Paulo, vendendo para uma rede de farmácia que está em São Paulo. Então, o ICMS de São Paulo é 18 e da indústria para a rede também é 18. Então, nesse caso, não tem o repasse. Então, preço fábrica, aqui é o primeiro ponto, gente, que a gente tem que analisar. Esse primeiro bloco é para a gente achar o preço de compra da rede. Então, vamos lá. O preço de compra da rede vai ser o quê? Vai ser, o preço de compra da rede vai ser o preço fábrica menos o repasse que eles fizeram, porque é uma compra interna, vai dar 100. E aqui é o desconto. Então, coloquei 10% de desconto aqui. Colocando 10% de desconto, o preço de compra da rede é R$90. O ICMS é 18, então 90 vezes 18 vai dar o valor do ICMS próprio. Então, importante nesse treinamento a gente ir por partes. Primeiro eu achei o preço de compra, agora eu achei o ICMS próprio. Agora eu vou falar o seguinte: esse produto é da farmácia popular, entendeu? Esse produto é da farmácia popular. Olha que loucura, hein? Se eu colocar que o produto é da farmácia popular e o preço é 90, e eu colocar aqui, por exemplo, 80, tá? Então, preço da farmácia popular, 80. Então, preço de compra, 90. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a base de cálculo lá como 80, tá? Se não, ele vai fazer o preço da farmácia popular. Então, já vou ajustar aqui essa base aqui. Então, se ele colocar 80, esse é o preço da farmácia popular. Se não, ele vai pegar esse valor aqui e achar a base de cálculo. Então, vamos lá. Consegue comparar esse com esse. Então, se eu colocar aqui R$100, ele vai colocar R$100. Espera aí, acho que a fórmula aqui está só invertida. Colocar 80. Isso. Agora eu arrumei a fórmula. Então, se o valor da base de cálculo da farmácia popular for menor que o preço de compra, a base de cálculo é 80. Se passou aqui, ó, se foi 90,01, olha só, a base de cálculo sai de 90 para R$119. Então é importante a gente entender esse cálculo. Esse aqui é o primeiro modelo. Vou pegar a farmácia popular, aplicar o MVA, só multipliquei, peguei os 90 mais o valor agregado aqui, cheguei na base de cálculo da farmácia. E aí eu tenho que fazer o quê? Não pode ultrapassar o PMC. Não ultrapassou? Não. Então pego o 119. Então, e aí eu calculo aqui o preço da farmácia popular. Tá bom? Então, é isso aí que é feito o cálculo. Nesse caso, não vai ter valor da farmácia popular, porque eu não digitei nada. Se eu digitei 80, é 80. Se eu digitei 91, vai para 119. Se eu digitei 89, é 89. 89,99. É 89,99. Se eu passei aqui, ó, se eu passei 2 centavos, ele sai de 89,99 para 119, onerando, claro, o produto. PMPF. Então, a primeira regra de todas é o seguinte: se o produto é da farmácia popular, a base de cálculo da ST é a farmácia popular. Entendeu? Se o produto é da farmácia popular, a base de cálculo da farmácia popular. 2. O produto não é da farmácia popular. Então, ele tem PMPF? Tem PMPF. Então, a base de cálculo
vai ser o PMPF. Mas lembrando, o PMPF não pode ultrapassar, ó, ele não pode ultrapassar o PMC do produto. Então, olha só, aqui continua o PMPF, porque ele não ultrapassou. Mas se o produto não tiver PMPF, Giovanni, aí vai na terceira regra. Aí é por MVA. Entendeu? Aí vai pegar o preço, aplicar o MVA, achar o valor agregado, achar a base de cálculo, limitar ao PMC, que não pode passar do PMC, e aí vai ser essa base de cálculo. Só que antes disso, existe também uma regra da trava, né? Que é a famosa trava. A trava faz o seguinte, ó, gente, ó. Se for farmácia popular, pega da farmácia popular. Mas se não for da farmácia popular, ele vai avaliar se vai pegar a base de cálculo por PMPF ou se ele vai pegar a base de cálculo por MVA. O que ele faz aqui? Ele faz uma regra. Primeira coisa, ele pega o PMPF, vamos escrito aqui, PMPF e multiplica pela trava. Então, 95 vezes 101 deu 95 aqui. Aí ele faz o que agora? Preço de compra é 90. Valor da trava, 95. Aí ele faz a conta aqui. Ó. Ele faz a seguinte conta. Se o valor da trava é maior do que o preço de compra, então é PMPF. Se não, é MVA. Quer ver? Ó? O preço de compra não está 90? Vamos aumentar o preço lá em cima. Vamos ver quanto que vai dar. Olha só, a base de cálculo está 101. Eu vou aumentar o preço de compra aqui, vou diminuir o desconto, vou colocar 3% de desconto, foi para 97. Aí a regra da trava já falou, opa, agora pega o MVA. Entendeu? Então, basicamente, é isso. A regra da trava, ele vai determinar se você vai pegar o PMPF ou vai pegar o MVA para achar a base de cálculo. Então, por último aqui, né, mas não menos importante, a gente chegou na quarta regra, que é a regra da trava, para determinar qual é a base de cálculo. Agora que está determinado qual é a base de cálculo, né, da substituição tributária, eu pego essa base, multiplico por 18. O difícil é achar a base de cálculo, né? Depois que eu achei a base de cálculo, multiplico por 18, eu achei aqui 18 e 18, né? 101 vezes 18. E agora eu pego o ICMS próprio, que está lá em cima, tá vendo? Que é aqui, ó, preço de compra vezes ICMS 16,20. Aí eu pego 16,20, 18 menos 16,20, eu acho o valor da ST. Então, o custo da farmácia é qual? É os 90 mais a ST, que vai dar 91,98, tá? Então, é o seguinte, e ele usa também, nesse caso, né, os percentuais aqui, ó, esses percentuais aqui como regra, né? Você tem o percentual da trava, percentual aqui do percentual da trava ajustada quando você compra de fora do estado e a tabela de MVA completa aqui também. Né? Quem tiver dúvidas, eu posso ver. E depois, lá no grupo, eu vou também compartilhar os materiais de hoje, menos o simulador, mas eu vou compartilhar vários e vários materiais lá no grupo. Então, eu vou compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Então, pessoal, por hoje é só. E quando o Estado, caso o Estado, o simulador que você comentou aqui, quando o valor da operação fosse inferior à farmácia popular, seria utilizada a farmácia popular. E se o valor da operação for maior, é utilizada a MVA. Porém, no simulador você explicou invertido. Então, aí depois eu ajustei aqui, ô Gabriel, eu ajustei aqui ele, e aí ele está fazendo isso mesmo agora. Então, a regra é o seguinte, o preço de compra for maior do que o preço da farmácia popular, aplico o MVA. Se o preço de compra for menor do que o preço da farmácia popular, a base de cálculo é a farmácia popular. Tá bom? Essa aí tá certinho, tá? A farmácia popular não se arrega somente só. Então, por exemplo, aí o Thiago perguntou, não se aplica a regra do PMPF? Então, por exemplo,
Se a farmácia popular tiver PMPF, primeira coisa é farmácia popular. Primeira regra é farmácia popular, entendeu? Depois, se não for farmácia popular, aí que ele vai para outras regras. Então, prioridade é farmácia popular. Depois, PMPF e depois MVA. Assim que foi criada a regra dentro do estado de São Paulo, tá, pessoal? Então, Giovanni, se o preço da farmácia popular for igual, se for igual, aí é MVA também. Porque o Estado falou, se for igual, maior, entendeu? Então, se o Estado falou assim, ó, igual ou maior, né? Entendeu? Se for igual ou maior, é MVA. A gravação da aula eu vou disponibilizar, viu, Ana? Vou disponibilizar a aula para vocês. E aí, no caso, se essa trava da farmácia popular na portaria anterior tinha. Não, essa trava da farmácia popular aí não tinha, tá? Então, no caso, Clóvis, antigamente não tinha, tá? E agora tá falando que o link tá quebrado. Já vamos contar. Então, o pessoal já vai mandar o novo aí. É igual ao superior. Pessoal, só confirmando aí, farmácia popular é igual ou superior, tá? Tá lá na legislação. Ô, Tiago, então, assim, eu vou... Entre em contato com esse link aqui do comercial. Cadê o link do comercial? Manda o chat do comercial aí. E depois eu te respondo essa pergunta aí, que eu tenho que dar uma lida, tá, Tiago? Para responder aí com calma. Aí eu respondo com calma, a minha equipe manda uma mensagem pro comercial aí, Tiago, e aí depois eles me mandam um WhatsApp, e o meu WhatsApp eu respondo para você, tá bom? Pessoalmente aí, tá? No caso, quando o valor de referência era superior ao preço praticado, consequentemente o valor da ST dava negativo. Nestes casos, não há o que se falar no valor da ST, não é? Exatamente. Nesse caso, Clóvis, se você pegar o simulador aqui, quando ele for negativo, né, não dá mais negativo. A regra é essa, o Estado não quer que gere ST. Antigamente, quando dava negativo, virava zero. Então, agora o Estado, ele mudou a regra. Algumas indústrias já estão praticando essa regra nova, tá? E aí essa regra nova está sendo praticada em muitos lugares. Então, pessoal, aqui eu vou encerrar por aqui, tá? O Tiago, tá aí o link aí para você entrar em contato com a minha equipe comercial, para depois ela passar no WhatsApp para você fazer essa pergunta aí para mim. Eu te respondo pelo WhatsApp. Pessoal, um grande abraço. Espero que essa live tenha agregado valor para vocês, tá? Espero que o meu papel de ajudar vocês a crescerem profissionalmente, tomarem decisões inteligentes, ajude. E fique esperto. Pega essa base e analisa, porque vários lugares mesmo, vários lugares, você vai acontecer o quê? Não vai valer a pena comprar aquele produto agora, comprar depois. Então, você tomar essas decisões aí. Estou respondendo as perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma. Beleza, Fabrício? Olha o Fabrício aí da Santa Cruz, aí, ó, cara fera em tributação. Então, um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau, pessoal.